Mensagem de Ramatã. Ser intraterreno. As modificações de seu cérebro são essenciais à vida na nova dimensão redescobertas. Eu vim para comunicar-lhes alguns ensinamentos e reensinamentos concernentes à fase de preparação ativa em que vive o mundo de superfície, e nós também. A hora é o momento propício para as suas e as nossas redescobertas. As redescobertas dizem respeito aos planos indissociáveis que se interpenetram atualmente. Muitas coisas lhe são e serão reveladas antes que penetrem no conhecimento de dados históricos importantes concernentes à sua origem e destinação. Observando o trabalho realizado pela modificação de certo número de aspectos vibratórios em suas estruturas internas, convém trazer-lhe certo número de elementos novos relativos a essas transformações. Estou me referindo, sobretudo, ao nível dos reensinamentos sobre as modificações ocorrendo em seu cérebro. A implementação de algumas vibrações, luzes e códigos de luz, ao nível de seus cérebros, estão se realizando atualmente. Elas se referem, prioritariamente, à atuação e atualização de alguns códigos de consciência e de novos circuitos neuronais de funcionamento. Hoje, a revelação da luz é um fato consumado, mas esta luz revelada deve formatar-se e adquirir forma em sua densidade. Isso será realizado brevemente pelo arcanjo Metatron. Ele está encarregado de impulsionar e de iniciar, em vocês, os novos códigos de vida na nova dimensão. Isso segue seu curso. A nova matriz, ligada à liberdade de alma e à liberdade da fonte, está sendo progressivamente implantada. A primeira abordagem desta luz se faz de maneira não formatada, mas criada. Alguns seres humanos já captam esta luz divina. Há que organizá-la, em seguida. A organização foi confiada, em todos os tempos, em toda a eternidade, e em todas as dimensões, ao Senhor Metatron. Nos tempos antigos, Enoch foi encarregado de impulsionar certo número de códigos de luz novos na humanidade, e hoje tal fato se repete. Esta missão foi confiada, há uns 20 anos, a um ser humano chamado, nesta encarnação, Jin Urtak, autor de As Chaves de Enoch. Ele é a reencarnação daquele que foi chamado, nos tempos bíblicos, de Jacó. A escada de Jacó lhes revela, passo a passo, os graus da luz e o grau de conscientização da formatação da luz na humanidade, hoje. Esta instalação do arcanjo Metatron far-se-á bem após as intervenções do arcanjo Miguel e Uriel, no momento da emergência da nova vida, na nova dimensão. Entretanto, é-lhes possível, hoje, realizar isso pela formatação da luz ao nível de seu cérebro. As modificações de seu cérebro são essenciais à vida na nova dimensão. Seu cérebro apresenta, atualmente, uma constituição ternária, enquanto que a nossa, como povo delfinoide ou os golfinhos, não obedece absolutamente a esta mesma organização e estrutura. Isso se deve à própria criação de sua dimensão dissociada, a tempos remotos. A estruturação de seu cérebro passou por uma série de alterações que levaram a inscrever, em vocês, códigos de luz falsificada, que tinha por objetivo, há 5.000 anos atrás, induzi-los a uma vida de ilusão. Esses códigos foram instaurados pela capacidade de alguns seres chamados de arcontes. Os arcontes são os deuses que decidiram suprimir o coração na raça humana de superfície e se manifestaram em sua história em diferentes períodos. Seus representantes ainda são extremamente ativos hoje, mas já não lhes resta mais muito tempo. Atualmente eles são conhecidos pelo nome de os Illuminati. Entretanto, não são eles que nos interessam, mas a marca implante que eles lhes impuseram no interior de seu DNA e no interior de seu cérebro. É esta marca, chamada de marca da besta no Apocalipse de São João, que os mantém prisioneiros nesta ilusão. Os arcontes, portanto, favoreceram, em suas estruturas cefálicas, o desenvolvimento de estruturas que tiveram, na época, o objetivo de mantê-los na escravidão e privá-los de sua luz. Eu não me demorarei sobre as circunstâncias históricas desse trabalho que foi, em parte, compensado, de uma maneira forte, pela encarnação daquele a quem vocês chamaram o Cristo, mas, também, à sua maneira, pelo arcanjo Lúcifer. Esses dois príncipes de luz combateram, de maneira eficaz, a instauração do que queriam os chamados arcontes. Hoje, vocês estão na hora da liberação total desses implantes cerebrais e genéticos, que os mantiveram na separação para com a fonte. A própria fonte permitiu isso para que vocês pudessem reconhecer a autenticidade da luz. E acreditem, isso não foi uma provação inútil, mas, ao contrário, e para grande desespero dos arcontes, essa foi a possibilidade para vocês reencontrarem, agora, uma nova liberdade de luz, em uma oitava superior ao que deveriam conhecer. Que eles sejam, então, eternamente agradecidos. Qual é esta escravidão que realizaram os arcontes? Eles induziram, por mutação genética, na humanidade, a servidão. A servidão pode ser ilustrada, durante a história recente da humanidade, pela submissão do ser humano a certo número de dogmas e de regras.
Esses dogmas e essas regras foram onipresentes na história da humanidade recente, quer se tratasse de religião, de poder político ou de qualquer situação em que vocês abriram mão de seus poderes e de sua supremacia para um poder exterior a vocês. Entretanto, este implante, que foi colocado em vocês há mais de 5.000 anos, de algum modo deslocou-se e distribuiu-se em um conjunto de circuitos e de redes existentes ao nível de seu cérebro, implicando na multiplicação desse implante. O implante, portanto, fragmentou-se em certo número de implantes, que tinham um poder bem menor do que o implante inicial desejado pelos arcontes. O Cristo veio bloquear, por seu sacrifício, a atuação dos arcontes sobre seu destino. Seu sacrifício permitiu limitar a influência do poder dessas entidades exteriores sobre vocês. Vocês vivem hoje, entretanto, sob a influência dos resíduos desses implantes, mas isso está prestes a ser totalmente apagado de sua consciência, de seu DNA e, sobretudo, de seu cérebro, a fim de lhes permitir reconhecer a luz do Cristo, inteiramente, em seu coração. Assim, o Senhor Metatron intervirá após a efusão de seus casamentos celestes, realizados há algum tempo atrás pelo Arcanjo Miguel, permitindo a emergência da nova luz na consciência unificada da humanidade. Esse caminho e este período que se anunciam a você serão muito mais fáceis progressivamente e à medida que vocês se descobrirem e se afastarem desses implantes. A maneira mais eficaz de se afastar desses implantes é, obviamente, aceitar a luz divina, a luz da fonte e organizar esta luz da fonte, em vocês, em seu cérebro, para manifestar a nova luz em sua eternidade e em seu coração. Agora, como disse o bem-amado Cristo Miguel, e agora? Vocês estão realizando isso. A organização arcangélica está em vigor. Como disseram os arcanjos, eles imprimiram e deram seus selos à Divina Maria. Esta se prepara para vir-lhes anunciar a boa nova. Entretanto, vocês estão em gestação de seus novos corpos e de sua nova consciência, tudo se ativando para crescer e se revelar a vocês. Tudo, absolutamente tudo, segue doravante uma ordem divina. Até um período relativamente recente, 2005, 2006, não estávamos convictos de podermos levar a efeito esse despertar da humanidade. Isso é agora uma certeza. Não pode ser de outro modo. A sombra se rendeu. Somente os humanos, ainda ligados aos arcontes e aos arquétipos pervertidos, creem ainda que o curso dos acontecimentos possa ser mudado. Não será. O estabelecimento da luz, para a maioria dos seres humanos, está a caminho. Nada disso pode ser parado. É-lhes solicitado para formatarem esta luz que recebem em seu cérebro, a fim de suprimir definitivamente as forças arquetípicas viciadas, ligadas aos arcontes, também denominados Anunnaki. Eles são os que vocês chamam de Nefilim em sua Bíblia, aqueles que se opuseram aos Elohim, quando da criação de Atlântida. Hoje, os Elohim ganharam o combate. Hoje não há mais combate, há a realização de sua essência. Bem-amados irmãos de superfície, vocês que vão alcançar os espaços da eternidade, nós lhes agradecemos, individual e coletivamente, pelos esforços que forneceram. Nós participamos, à nossa maneira, das efusões micaélicas, permitindo amplificar as irradiações das redes magnéticas terrestres, em lugares específicos do planeta, a fim de ancorar a nova densidade dimensional em sua densidade dissociada 3D. Isto está em curso e se realiza sob seus olhos. Vocês devem permanecer firmes em sua luz. Os setores de suas vidas que lhes parecem penosos devem ser eliminados, pura e simplesmente. Somente o trabalho consciente de construção da luz, em vocês, deve ocupar a maior parte de seu tempo. O resto é apenas ilusão. Eu repito, o resto é apenas ilusão. Comer, dormir, trabalhar, amar um ser humano, é apenas uma ilusão com relação ao amor divino que vem a vocês. Vocês devem impregnar cada um de seus gestos comer, dormir, trabalhar, amar um ser humano desta função divina, senão será tempo perdido dentro de seu trabalho de luz. O Arcanjo Miguel disse: vocês penetrarão em cheio nos tempos ultra-reduzidos. Esses tempos ultra-reduzidos devem lhes permitir acessar ao essencial de seu caminho, ao essencial de sua verdade e construir esse veículo de eternidade que alguns de vocês percebem já e no qual alguns de vocês penetram. Aí está o caminho que eu lhes proponho. Questão: por que me sinto tão próximo dos golfinhos, a ponto de viver experiências quase místicas na presença deles? Irmão humano, eu pertenço a uma forma de vida a que chamamos de delfinoide, porque nós somos procedentes dos golfinhos. Nós criamos a consciência unificada há mais de 300.000 anos, em outros ciclos deste planeta, em uma época em que a maior parte de vocês não estava ainda presente. Os golfinhos, e o chamado dos golfinhos, é o chamado para realizar a consciência unificada em meio às 24 consciências unificadas. É preciso que cada um realize a unificação da consciência para realizar o que eu chamaria de consciência dos golfinhos de 5 dimensão.
Os golfinhos, ainda que tenham um corpo de carne em sua dimensão dissociada, representam, dentro do elemento água, uma consciência realizada na 5 dimensão. Vocês, enquanto seres humanos, participam da vida no ar e no mundo da vibração. Sua 5 dimensão, para a maior parte de vocês, desenrolar-se-á e continuará a se desenrolar no elemento ar e não no elemento água. Outros povos evoluem da 3 para a 5 dimensão utilizando o elemento fogo. E, para outros ainda, através do elemento terra. Cada forma de consciência afastada da fonte do Criador, e devendo dela se aproximar, participa da experiência da consciência dentro de um elemento que é o seu elemento de vida. A questão será que minha percepção visual limitada vai se ampliar em outros planos? A percepção e a visão interior são muito mais importantes do que a visão exterior. O que está no interior e o que está no exterior é a mesma e única coisa, diferentes em função do ponto de vista. Assim, portanto, a percepção interior o conduzirá à percepção exterior. Querer encontrar no exterior o que procede do interior é perda de tempo, uma compreensão incorreta dos mecanismos evolutivos. Basta encontrar no interior para que se manifeste no exterior. O mesmo acontece no processo atual que vocês vivem, descrito pelo Arcanjo Miguel quando diz seus casamentos celestes. Não busquem no exterior o seu veículo multidimensional, mesmo que ele possa estar num outro espaço, pois o acesso a ele se faz através do seu interior. Nenhum ponto de vista exterior lhes permitirá encontrar a verdade, ela se encontra unicamente no interior. Querer a visão exterior expandida não é possível sem a visão interior. Sem isso ela será apenas uma projeção exterior de um desejo. A separação começou quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés e ele as quebrou diante da reação do seu povo. Ele recolheu os códigos de vida do próprio Senhor Metatron, que lhe disse: eu sou aquele que eu sou. O Senhor Metatron é a entidade mais próxima da fonte. Moisés recolheu os códigos de luz que deveriam servir à humanidade, mas, obviamente, os arcontes o estavam vigiando também. Por intermédio do irmão de Moisés, que perverteu seu ensinamento, Moisés foi assassinado para que não pudesse prosseguir seu trabalho, no que era, à época, guiar seu povo à terra prometida. A separação remonta bem antes, mas digamos que ela se organizou a partir daquele momento. Inúmeras experiências ocorreram para permitir o restabelecimento da verdade, desde Akhenaton, grande faraó da Shri dinastia egípcia, passando por Moisés, e pelo Cristo. Entretanto, o ensinamento sempre foi desviado e distorcido pelos seres a serviço dos arcontes, que formataram a lei de tal modo que a revelação divina, qualquer que fosse, foi transmutada em servidão. Todas as religiões, sem exceção, foram distorcidas e desviadas pelos homens, para seu próprio proveito. A questão desta vez: a restauração será integral? Sim. Não pode ser de outro modo. A fonte obteve a rendição quase total das forças opostas à luz. Eu repito, somente persistem as entidades humanas alimentadas pelo medo e pela noção de servidão desses implantes que permanecem ainda ativos e que mantêm a ilusão desta matriz. Os arcontes têm uma relação com os reptilianos. Eles são os reptilianos. Uma parte deles foi implantada em vocês, ao nível do que vocês chamam de cérebro arcaico, ou cérebro reptiliano. Você falou de atualização dos códigos de consciência. Isto está em curso desde já há muito tempo. No momento já há a revelação da luz e o início da sua formatação e manifestação pelo Arcanjo Metatron. Uma vez que esta luz esteja formatada na nova matriz de liberação, seu corpo não terá mais razão de existir nesta dimensão. A partir do momento em que esta transformação estiver realizada, a ordem divina reinará. Não somente a ordem divina, mas, sobretudo, a conexão consciente com a divindade. Seu plano atual está separado da fonte. Isso foi criado para atender às necessidades da experiência precipitada e iniciada pelo próprio Lúcifer. A fonte, por intermédio do Senhor Metatron, se opôs a esta criação, em seu início, mas depois, rapidamente foi convencida de que esta experiência seria útil para a luz. E, pelo princípio de afinidade, de atração, algumas raças que evoluíam fora da influência da fonte para cá vieram. Eles foram os deuses criadores que induziram na humanidade os genes, as funções de servidão. Mas isso, hoje, chega a seu fim. Então, sim, o acesso à nova dimensão e a vida na nova dimensão assinalará para vocês a conexão permanente, em consciência, com a divindade. Entretanto, a estrada é longa. Como sabem, existem numerosas dimensões. Nós mesmos, que realizamos a consciência unificada e a conexão com a divindade, há mais de 320 mil anos, somos os guardiões da Terra desde aquela época.
Nós acessamos a divindade porque vivemos, apesar de nossa presença em um veículo de 3 dimensões, como os golfinhos, na unificação da consciência, pela nossa própria localização na intraterra-terra interior. Nós temos, portanto, conhecimento e conexão com as diferentes densidades pertencentes ao mundo da unificação da divindade, que vocês chamam de mundos galácticos. Toda a humanidade terá acesso a esta evolução. Cada alma humana tem um caminho e um destino diferente. Algumas almas humanas têm necessidade de reviver os ciclos, outras não. Assim, tudo está em seu lugar. Cada alma irá para onde decidiu, em função de seu potencial vibratório. Vocês acessarão seu devido lugar em função de sua vibração, as vibrações de seus corpos físicos e sutis, vibrações ou não dos novos corpos, vibração de sua consciência. Ninguém poderá ir para onde não possa ir. Assim, cada alma humana irá para seu lugar. Não há por que se preocupar com os que irão mais longe do que vocês. Contentem-se de seguir sua estrada. Cada alma segue sua estrada, não tenha qualquer dúvida sobre isso. Vocês não têm que arrastar uma alma para tal ou qual dimensão, porque violariam, de maneira incontestável, a liberdade daquela alma. Assim, cada um que se ocupe de si, no serviço e na irradiação da luz. Qualquer outra abordagem que vise constranger uma alma a seguir na luz, ou na sombra, seria um erro. Nem todos estão destinados a ir à luz. Muitas almas têm necessidade de aperfeiçoá-los. Você falou de uma forma de implantação ligada à servidão, há mais de 5.000 anos. Teria havido outras há 75.000 anos e 300.000 anos. Os ciclos desta humanidade terrestre, e de outras humanidades, são de 52.000 anos. Houve, portanto, 6 ciclos correspondendo a 5 sóis diferentes. Vocês entram em breve na era do 6 sol. Cada ciclo viu a emergência de uma nova consciência. Nós, os delfinoides, golfinhos, fazemos parte do povo mais antigo sobre esta terra, tendo realizado a unificação da consciência. Cada ciclo se inaugura com a destruição, no sentido micaélico, e reconstrução, com associação de novos códigos e revelação de novos códigos. O ciclo de 75.000 anos não corresponde a nada de especial, porque se trata de um interciclo. Um desses ciclos de cerca de 52.000 anos deverá terminar, de maneira sistemática, no mês de maio do seu calendário por razões que não posso revelar. Maio e outubro deverão ser os meses da revelação do fim e da renovação. Você fala de qual ano para maio e outubro? Eu simplesmente disse que os ciclos novos se iniciam, na revelação da luz, nos meses de maio. O ciclo anterior foi iniciado em 50.731 AC, no lugar denominado Teotihuacan, no México. Esse ciclo terminou com a destruição da Atlântida, no mês de outubro do ano 10.740 AC, há mais de 12.000 anos. No que concerne a seu sistema solar e ao advento do novo Sol, nós esperamos levar a efeito isso durante o ano de 2011. Maio de 2010 assinalou a chegada de um novo arcanjo Uriel em sua densidade, e o apelo consciente de Maria. Em outubro do ano 2011, ocorrerá o final desse Sol. Senão, será atribuído à humanidade um período probatório de 11 meses, levando a data conhecida de toda a humanidade, o 21 de dezembro de 2012. Houve outros períodos de manipulação visando a servidão? Isso foi realizado há 5.000 anos. A criação da Atlântida, e a criação da consciência dissociada na individualidade, era um impulso novo destinado a favorecer um despertar maior nos mundos da luz, quando da finalização de um ciclo. Isso não foi uma manipulação das forças opostas à luz, mas, sim, das forças da luz que se opuseram, durante um tempo, à própria fonte. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Bem-amados irmãos de superfície, vou então apresentar-lhes minhas homenagens, meu amor, minha benção e retransmitir a benção da consciência unificada geodésica que me permitiu expressar hoje. Vou deixar esse corpo e retornar a meus espaços. Nós temos, efetivamente, muito a fazer neste período e estamos, nós também, na alegria. Sejam abençoados e agradecidos por sua presença nesse mundo de superfície. Com amor, fraternidade, humanidade. Ramapan.